Cheguei na Lapônia! Eu não acredito que eu tô finalmente aqui. Vim pra cá é um sonho de muitos anos, muitos anos. E eu finalmente tô aqui. Tô muito feliz, tô igual a criança. Vou tentar mostrar aqui um pouco de como que é esse lugar tão longe, tão mágico, tão frio. E tudo que a gente vai fazer aqui. Nós vamos ficar aqui uma semana. Acho que vai dar uns 7 dias. E por quê? Tem tanta coisa assim para fazer? Na verdade, tem muitas atividades, tá? Pra você passar aqui fazendo atividade vários dias, né? Só que é tudo muito caro, então cada passeio custa muito caro. A média dos passeios é entre 80 a 120 euros. Então, se você colocar vários passeios, realmente vai ficar uma viagem muito cara. E aí, mas por que a gente resolveu ficar mais tempo? Porque para ter chance de ver a aurora boreal, o ideal é ficar pelo menos uns 6 dias, porque você nunca sabe como vai estar o clima. Então, se tiver nublado demais, com muita neve, assim, caindo, né? Muita nuvem, fica difícil, porque precisa de um céu limpo. Então, precisa ter a aurora, né? Ter atividade. Se você ficar 3 dias, por exemplo, pode ser que diminua as chances de ver. E aí, por isso que a gente resolveu ficar uma semana. Mas também ficaria até mais, porque é muito bonito e eu amo essa paisagem toda branquinha. Nós vamos ficar em 2 hospedagens aqui. Essa é a nossa primeira hospedagem, tá? Essa casinha linda no meio desse quintal todo cheio de neve. E depois a gente vai para um iglu no meio do lago, assim, para ter um contato mais próximo com a família daqui. Então, acho que vai ser bem legal essa parte, que ela vai ser bem para descansar um pouco, porque afinal de contas estamos de férias, né? Espero que vocês gostem de tudo que eu mostrar aqui e vão me contando nos comentários o que vocês acharam, como que vocês imaginavam que era aqui. Aproveitem comigo, porque eu tô completamente encantada. Olha esse cenário aqui. Verifique as coisas normalmente. Caso tenha que usar as escorregadeiras de evacuação, se estiver usando salto. O que você está achando? Olha o centrinho de Rovaniemi, as bicicletas. Aqui é o principal, a parte central da cidade mesmo. Tem a Socos, essa loja é famosa. Ali é um shopping, a torre de TV. No dia que chegamos, fomos direto fazer uma caçada à aurora boreal. Nos pegou às 17 horas na hospedagem e voltamos já era mais de 1 hora da manhã. Esse tour inteiro e informações sobre a aurora já estão em um vídeo do canal, não deixem de ir lá assistir. Aí aqui a gente acordou, como que fica o carro aqui, deixando fora, não tem garagem interna. Tá, ele está aqui limpando os vidros, tem que limpar, senão toma multa, né? Vamos ter que limpar aqui na frente também. E a gente já vai ligar o motor para dar uma esquentadinha, porque a gente fica com medo de congelar. Olha como que tá aqui atrás. Faz até umas coisinhas de gelo. Aqui. Ó, acabei de quebrar. E esse aparelhinho veio dentro do carro que a gente alugou já, para ficar tirando. Ó. Tem a parte de tirar a escova e aqui também de gelo, a espátula para tirar o gelo. E onde que fica essa Lapônia, né? Onde que fica Rovaniemi? Rovaniemi é uma cidade da Finlândia e é a maior cidade dessa região da Lapônia. E a Lapônia, ela pega a Rússia, a Suécia, a Noruega e a Finlândia. Então é a parte mais ao norte, assim, que tá a maior parte da Lapônia tá no Polo Norte. Então aqui em Rovaniemi, inclusive, passa a linha do Círculo Polar Ártico. Acima disso é considerado o Polo Norte.
gente chegou aqui agora, numa fazenda de renas. Fica a uns 15 quilômetros da cidade de Rovaniemi. E aqui tem mais de 200 renas nessa fazenda. É uma fazenda muito antiga e muito tradicional. E a gente vai ver um pouquinho de como que é o trabalho aqui, um pouquinho sobre a criação de renas, ver como que funciona toda essa área externa. E também ele vai fazer um pequeno treinamento de trenó com a rena. E aí, acho que é tão lindo, nossa senhora, é muito especial. Crazy, he's 5 years old. He's a nice boy, I like him actually, but some issue. And also you can see here, and over there there's some babies. They just started the training, so they are at school right now. They learn how to be render worker. But yeah, they are not ready yet, especially that one. That one is 1.5 years old, so and it's like it. That female here, her name is Hannah, and every morning she's the first one coming to eat. She's really good. Uma coisa que o moço falou aqui é que para alimentar, igual eu estava mostrando aqui no vídeo, para alimentar as renas, eles separam os bebês das fêmeas e dos machos, porque os machos são muito mais fortes. Aí acabam pegando mais comida e comendo mais, e eles querem que elas comam igualmente, né? Então separam na hora de alimentar para poder todo mundo comer direitinho. E também que na época quando acaba o inverno, né, quando o solo descongela, acaba a neve, eles soltam elas na floresta para elas ficarem mais selvagens, assim. Aí elas comem cogumelos, grama, as berries, né, as frutinhas. E aí quando começa a temporada de inverno, eles não precisam ir lá buscar, elas voltam porque ficam sem comida e elas voltam para cá para poder se alimentar melhor. E algumas, quando elas vão muito longe na floresta, aí elas ficam um pouco perdidas e não conseguem voltar. Aí essas, eles têm que ir lá, né, ajudar a encontrar o caminho de casa. Mas que elas voltam para poder se alimentar aqui. Uma coisa que ele falou também é que aqui não precisa ser Sami, que é os povos originários, né, os indígenas daqui, para você criar renas. Mas que na Noruega precisa. Então lá só tem autorização para criar renas quem é Sami. E aqui não. E até porque aqui tem muito mais rena que gente. A população de rena é maior que a de pessoas. Então deve ser um dos motivos. Pertinho aqui, ó. É mais confortável que ônibus, filho. Bem melhor que o avião que a gente veio. Dá pra ir pra Suécia, assim. De boas. Uma coberta aqui de rena, filho. Vamos embora. Vai para uma cabaninha para aquecer, e aí tivemos uma aula sobre a criação de renas na Finlândia. Além do fato de que no verão elas são soltas, fiquei muito impressionada com o controle que eles têm sobre a criação. Aqui eu tenho que esperar ficar num lugar quente para gravar as coisas, porque eu fico do lado de fora e quero falar, assim, sabe, sobre a história e tudo, e aí eu morro de frio, minha mão cai. E aí a gente tá aqui nesse lugar quentinho, depois de fazer o passeio das renas na fazenda de renas. E o que eu acho legal de falar é que eu pesquisei muito antes de encontrar aquela fazenda, porque eu queria ter certeza que fosse um lugar bem tradicional e que cuidasse bem delas, assim, da forma como é feita mesmo, e não fosse só um lugar turístico, que tem muito aqui também, que faz só passeios de trenó, mas não é uma fazenda, não cuida direitinho dos animais. Então lembra de olhar muito
o lugar que você está indo para ver se não tem nenhum tipo de maus tratos, né? Claro, eles utilizam a rena. Eles utilizam a rena para a carne, eles utilizam a rena para os chifres que caem, então, mas os chifres eles caem todo ano, geralmente no inverno, e volta a crescer lá para abril, mais ou menos, cresce na primavera 3 centímetros por dia, então é bem rápido, e aí eles usam muito o chifre porque eles trocam bastante. Eles usam a pele, e aí, mas aí não usam, né, só para a pele, então a rena que foi para alimentação, para a carne, eles utilizam também a pele. E para transporte hoje eles não usam mais porque eles têm a moto de neve, né, o snowmobile, e é mais moderno. Mas o povo Sami, tradicionalmente, eles eram nômades e utilizavam o pastoreio de renas como transporte, né, para se locomover mesmo. Coisas que tem aqui na lojinha do Ártico. Patê de urso, R$18,90, bem caro. Carne de urso, R$30,90. Só que a gente perguntou pro guia e ele falou que isso não é típico de comer aqui não. Um pouco mais para turismo mesmo. E que é permitido a caça, mas só de forma mais controlada mesmo. E que é caro até pra cá. Tem muita geleia das plantinhas aqui, R$7,50. E olha aqui, isso aqui são carnes de rena enlatada, grande e pequena. E aí a pequena é R$9,90 de 200 gramas. Diz que é pronta para comer. E aí também aqui tem uns peixinhos prontos também. Salmão, um tal de vendace, que é um peixe pequeno. E aqui também várias coisas de rena, tipo pele de rena. Todos os materiais de madeira aqui são de rena. De chifre de rena, né? Só que é caríssimo. 70 euros cada uma dessas vasilhinhas. Isso aqui também dá muita vontade de comprar. Abridor de garrafa, de vinho, tudo de chifre de rena. Aí esses aqui estão mais ou menos 12 euros. Essa lojinha fica dentro do Ártico, um museu que conta toda a história de Rovaniemi, da Lapônia, da vida no Polo Norte e dos povos originários dessa região. Custa 21 euros para entrar e é muito interessante. Bom dia, mais um dia aqui. Hoje a gente veio para Santa Claus Village, que é a vila do Papai Noel, como dá para ver. E por que tem essa coisa de que aqui em Rovaniemi é a casa do Papai Noel? Essa lenda de que o Papai Noel mora no Ártico é muito antiga e isso veio de alguns desenhos que retratavam o São Nicolau, esse senhor que morava em montanhas na Lapônia. Então as lendas antigas do São Nicolau era que ele era aqui da Lapônia, do Ártico, da região do Polo Norte, que morava numa montanha aqui em cima. Depois de um tempo, a Coca-Cola difundiu muito isso, né, representando essa ideia de Papai Noel no Polo Norte. Mas como que Rovaniemi virou um centro disso? Porque a cidade foi completamente destruída na Segunda Guerra Mundial. E 90% da cidade foi abaixo, e aí eles queriam reconstruir a cidade de alguma forma, né? Mas aí então receberam uma visita da Eleanor Roosevelt e construíram uma cabana para ela aqui em 1950. Quando ela chegou aqui, ela ficou apaixonada com as florestas, os lagos, todo esse clima, né, de Polo Norte aqui. E aí ela falou, gente, isso aqui é a terra do Papai Noel. O Papai Noel, com certeza, essa é a montanha da Lapônia que esses escritos e essas lendas contam. O Papai Noel mora aqui. E aí ficou, e eles construíram uma cabana e começaram a difundir essa ideia de que o Papai Noel, que já tinha as lendas de que morava no Polo Norte, morava aqui em Rovaniemi. E aí, com o passar das décadas, foi criando toda essa estrutura aí tem a vila, tem o escritório, a casa da Mamãe Noel, tem a casa dos elfos. Então foram criando todo mundo aqui
porque faz parte do Polo Norte e aqui também é onde tem a linha, aqui em Rovaniemi é onde tem a linha que atravessa para o Círculo Polar Ártico. E a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, para fazer essa travessia imaginária. Então, todo esse imaginário criou muito do que hoje a gente tem de Rovaniemi. A gente está aqui agora no escritório do Papai Noel e aí não paga para vir. Tem toda uma ambientação dos presentinhos da casa dele e aí você encontra com o Papai Noel, né? Pode conversar com ele, mas não pode tirar foto nem gravar, porque eles vendem isso depois, né? Não paga para entrar, mas aí se quiser a foto tem que pagar. Mas para ir lá e conhecer e ver aqui a parte interna da casa e como que é, aí é de graça. Em cima. A ambientação é muito bonitinha, já te dá todo um climinha assim de Natal, de criança. Que eu tô igual uma criancinha feliz aqui. Gente, é muito lindo, parece que você tá no meio de um filme mesmo. E logo ali do lado tem essa linha, que é a linha imaginária do Círculo Polar Ártico. Então quando a gente ultrapassa essa linha, a gente está efetivamente no Polo Norte. Então é o polo, né, mais ao norte que a gente tem aqui no planeta e cruza Rovaniemi e aqui na Vila do Papai Noel. Então você consegue até comprar um certificado de que você atravessou a linha do Polo Norte, mas a gente só atravessou e pulou mesmo. Pode vir. Pode vir. A gente está aqui no Santa Salmon Place. E aí é só um prato. É o pãozinho com essa peça linda do salmão que é feito na grelha. Ali na grelha. Essa cabaninha. E aí vem isso. Esse é o prato. Tem uma saladinha de batata. E veio um queijinho também. Uma parte que eu amei na Vila do Papai Noel foram os correios. Você entra, escolhe um cartão postal, compra um selo especial por R$ 2,75 e aí escreve sua cartinha para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E aí você pode escolher mandar imediatamente ou pedir para entregarem só no próximo Natal. E é muito fofo ver que eles recebem cartas de crianças do mundo inteiro e eles realmente respondem a algumas dessas cartas. Inclusive, tinha até umas cartas do Brasil. Sobre essa questão do frio. É frio, tem temperaturas muito extremas aqui no Polo Norte, mas também temos um pouco do aquecimento global. Então, esse inverno é o inverno mais quente assim, dos últimos anos aqui. A gente está aqui no final de janeiro e geralmente a média são temperaturas de menos 20, menos 25. E esses dias que a gente está aqui está fazendo menos 5, menos 6, menos 8. A sensação térmica chega a menos 10. Acho que nos últimos dias vai ficar um pouco mais frio. É bastante frio, mas não é nada insuportável. O segredo é vestir em camadas, né? Então dá pra ver. Tô aqui com esse casacão, super bom. Tem um fleece e tô com uma roupa térmica por baixo. Também tô com uma calça térmica, essa calça impermeável. Tô com 2 meias e a botinha de neve.
E a gente também tá usando... eu tô sem luva agora, mas tá aqui, porque eu tô gravando. E cachecol e touca também é importante. A gente está aqui num parque que chama Arctic Circle Hiking Area. É um parque gratuito, a gente só estacionou na porta e aí tem várias trilhas, tem trilhas de 10 quilômetros, de 7 quilômetros. A gente está fazendo uma pequenininha, porque né, nessas temperaturas acho que a gente não tem condições de fazer uma grande. Mas aí você vai fazendo a trilha e a gente chegou aqui no final, tem essas cabaninhas. Aí aqui tem a cabaninha que você pode pegar sua própria lenha. Aqui. E aí fazer sua fogueira para esquentar no meio do caminho. Dá para trazer algumas coisas assim, salsicha, marshmallow, algumas coisas para comer, se quiser fazer aqui também. Um bom jeito de esquentar. Desculpa. Ó. Aí a gente tá num rio, num lago congelado, ou rio, não sei. Porque dá pra ver uma ponte lá na frente, ó. Aqui. A pontezinha aqui. E aqui tudo é rio, onde a gente tá pisando, ó. E aí o moço falou ontem pra gente que só começa a descongelar lá pra junho. Caramba. E volta a congelar em outubro. Então fica poucos meses com ele totalmente descongelado. E nossas noites no Polo Norte terminavam com uma cerveja nos pubs locais e com as brincadeiras de neve no nosso quintal. Pensa se não parece filme terminar o dia desse jeito. No nosso quinto dia na Lapônia, nós deixamos nossa casinha em Rovaniemi para mudar de hospedagem para uma fazenda que fica a 1 hora de Rovaniemi. Mas no caminho aproveitamos para fazer mais uma atividade que estava na minha listinha de sonhos, que era conhecer uma fazenda de huskies siberianos, interagir com eles e andar nos trenós. E esse passeio foi incrível. A gente acabou de fazer um passeio nessa fazenda de huskies. E isso é a primeira coisa que eu estava muito preocupada para fazer essa atividade e antes de ir procurar um lugar que fosse super em prol dos animais. E aí eu acho que eu achei o lugar perfeito disso, porque inclusive o moço, né, que é o dono da fazenda, ele foi alterando a forma dele de oferecer essa atividade. Essa é a profissão dele, ele faz isso há mais de 22 anos. E ele foi alterando justamente para ser o melhor possível para os animais. O peitoral é próprio, eles colocam a formação de acordo com o que o cachorro vai treinando. Então cada cachorro tem uma função, né, treinado por uma função de acordo com a própria personalidade deles. Eles tratam igual o filho deles mesmo. Vê que eles assim estão sentindo nenhum frio, eles ficariam eu acho que eles gostariam que fosse até mais frio. E eles têm uma energia gigantesca. Então é uma atividade que faz bem para eles, não machuca, não maltrata nada. E eu amo o cachorro, eu tô aqui com a minha irmã também, que ela é apaixonada. Então a gente achou muito fofo o cuidado que eles têm com os cachorrinhos. E isso foi para o melhor dessa experiência. A experiência foi incrível porque é uma coisa assim surreal, de que a gente nunca imaginava como que era, sabe? E essa aqui era uma parte que eu estava esperando muito para chegar. A gente vai ficar 2 dias aqui um Airbnb que tem um chalé e um iglu. Então, não é aquele iglu
de hotéis super chiques, mas é uma paisagem maravilhosa. Para começar, a gente está pisando num lago congelado. Vou ver se eu consigo colocar depois no vídeo como que é aqui no verão, para vocês entenderem que isso aqui tudo é um lago. E aí o iglu fica aqui no lago congelado. E aí no inverno, né, não tem problema. E aí olha como que é aqui dentro. Tem um banheirinho, que é só o banheiro mesmo. Lugar de pendurar o casaco. Aí tem aqui a cama. E aí quando você deita, você consegue ver o teto aqui de cima e tudo aqui. Pra você ter toda a visão daqui de dentro. Tem aqui uma pia, tem coisinhas, copos, talheres, essas coisas que você pode usar para esquentar água, uma chaleira. E olha como que a cama é super tecnológica. Escolhe qual luz você quer deixar, porque se tiver chance de aurora boreal, você pode apagar nas luzes. Tem lugar para carregar celular, né? E aqui é um som. Então você pode pôr uma música. E você tem toda a vista do lago congelado e do teto da sua caminha. E aí, tipo, é pequenininho, é só para dormir mesmo e ficar apreciando. Mas aí lá em cima tem um chalé. Aí aqui tem um chalé onde tem a cozinha, tem outras camas, tem banheiro, tem sauna, tem banheiro de hidromassagem. Vou filmar lá também. Tem a cozinha equipada, tem tudo no chalé. Mas aí quando você aluga o chalé e aqui o iglu. Aqui eles oferecem um tanto de atividade pagas, claro, né? Então a gente trouxe várias coisas para comer, mas a gente também pediu algumas refeições preparadas pela família que aluga aqui. Então eles fazem e levam pra gente. A gente vai fazer daqui a pouco um snowmobile, que eles oferecem aqui também. Mas aqui tem tudo, tem roupa para alugar, tem pesca no gelo, eles te levam para fazendas de rena ou husky, tudo que a gente já fez lá em Rovaniemi. Aí a gente não vai fazer aqui, porque também só vamos ficar 2 dias. Mas se você vai ficar mais dias, tem várias atividades aqui para fazer. Mas a melhor atividade é só ficar aproveitando a neve, a vista. Eles têm uma floresta aqui, então tem uma trilha que você pode fazer dentro da floresta. Não, cena de filme completamente. A gente está entrando no chalezinho. Entra. Aqui fica banheiro de hidromassagem. Eu não vou abrir ela toda aqui agora não, porque a gente não vai usar agora. Olha aqui, o gelo. E aqui dentro tem uma sauna, junto com um banheiro. Ui, tá quentinho. Sauna de madeira, então você tem que pegar a madeira e colocar para acender. E ainda tem a vista lá da neve na sauna. Por fim, o chalé mesmo, né? Que a gente já bagunçou um pouco, mas que aí tem mesa, tem as camas, tem essa área da cozinha, tem a lareira, então você pode trazer tudo para cozinhar aqui, tomar vinho. E aí tem a vista, que é muito linda.
snowmobile foi um dos pontos altos da viagem. O Mika, nosso anfitrião, nos levou por lagos congelados, atravessando florestas, chegamos até uma ilha pública, onde paramos para fazer um lanchinho e esquentar os dedos que já estavam congelando. Que experiência sensacional! We stroll along, footprints leading somewhere we belong. Snow falls like a whispered secret tune underneath the dreamy silver moon. You and I in a wintry dance, a snowfall tale of sweet romance. Mystery in every flake and gleam, waking up in a magic dream. Ó, gente, a gente tá no meio do lago, congelado. Todo mundo aqui, ó. Pra tentar ver a aurora. E tem que ficar esperando. O céu tá claro, ela tá bem fraquinha, mas aí a gente precisa ter paciência pra enxergar e esperar. Vamos ver se vai dar certo. Embarcamos agora no trem, que a gente vai para Helsinki com ele. São mais de 800 quilômetros, 12 horas de viagem, mas o trem é noturno, tem cama. Acho que vai ser super tranquila a viagem. E assim termina a nossa viagem pela Lapônia. Infelizmente, eu queria poder ficar mais várias semanas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e acompanhem aqui pro próximo. Até mais!